Bem, então, gente, é o seguinte, ó. Esse começo de bimestre, eu vou rever com vocês todas as funções, tá? Então, quantas são? São 5. Então, a gente vai rever função afim, que é esse material que eu tenho. A gente vai rever função quadrática, que é a função de segundo grau, que é o que eu vou fazer hoje na live da tarde, tá? Aí, semana que vem, eu tenho uma live às 9 e uma live às 3 da tarde. Na live das 9, eu vou rever na semana que vem função exponencial. Na semana que vem, na live da tarde, função logarítmica. E, por último, a função trigonométrica, que vai ser na próxima live. Então, eu vou rever com vocês as 5 funções. As 5 vocês já estudaram. Função de primeiro e de segundo grau, vocês viram na primeira série do ensino médio. Função exponencial, função logarítmica, também foi na primeira série do ensino médio. E a função trigonométrica, que foi na segunda série do ensino médio. Então, tudo vocês já viram. Tá? Então, a gente vai fazer uma retomada com uma análise bem diferente dessas funções. Então, começamos com função afim. Então, ó, função afim, vocês viram comigo toda a etapa que a gente estudou geometria analítica plana. Por quê? Porque quando a gente fez o estudo da geometria analítica plana, a gente começou estudando sempre por retas. E função afim é sempre representada por uma reta. Então, eu voltei aí com uma situação, um problema que eu já tinha trabalhado com vocês, bastante a gente trabalhou, aquela história de estar andando numa floresta com GPS a uma velocidade de 3 km por hora. Quem entrou depois e não pegou essa explicação, não tem problema, porque eu vou retomar os pontos importantes agora nessas aulas com vocês. Então, quando a gente tinha essa situação de você estar andando numa floresta 3 km por hora, isso gerou um gráfico. Esse gráfico foram vocês mesmos que desenharam. Então, a gente fez uma tabelinha. Em 1 hora ele anda 3 quilômetros, em 2 horas anda 6, em 3 horas anda 9. E a gente marcou esses 3 pontos, que é A, B e C, e ligamos por uma reta. Então, tudo que é representado por uma reta é uma função afim. Também recebe o nome de função de primeiro grau e também recebe o nome de função linear. Então, 3 nomes para uma mesma coisa. Tipo falar professora Thaís, professora linda, professora maravilhosa. 3 nomes para a mesma coisa. Beleza? Até aí alguma dúvida, gente? Não, Se alguém escrever no chat, eu preciso que alguém leia o que a pessoa escreveu, porque agora eu não enxergo mais o chat, tá? Bem, depois que a gente fez esse gráfico, a gente descobriu qual que era a lei de formação, que a gente chama de lei de formação dessa função. Então, o que é uma lei de formação? É colocar ela de um modo genérico, tá? Então, vocês têm aí a função da reta, que é f de x igual a 3x. Ou seja, o f de x a gente pode trocar pela letra y. E quando a gente olha para o gráfico, por exemplo, 3 vezes x. Então, por exemplo, 3 vezes 1. 3 vezes 1 dá 3. Então, se o x for 1, o y vai ser 3. E aí você consegue determinar todos os pontos. Todos, para você poder traçar a sua reta. Beleza? Deixa eu só ver, porque eu acho que alguém pediu para entrar. Peraí. A Vitória. Pronto. E voltar aqui com vocês. De boa até aí, gente? Podemos continuar? Sim? Sim. Beleza. Aí é o seguinte, ó, toda função ela pode ser crescente ou decrescente, mas essa história de ser crescente ou decrescente não serve para todas elas, tá? Ela serve para a função afim, que é de primeiro grau, ela serve para a função exponencial e logarítmica. A função de segundo grau, ela nunca vai ser crescente ou decrescente. A gente chama de outro nome. E a função trigonométrica também. Então, no caso aqui, a gente está falando de função afim, que é representada por uma reta. Então, ela pode ser crescente ou decrescente. Então, quando que uma função ela é crescente? Quando toda vez que você aumentar o valor do x, o valor do y também aumenta. Ou então, diminui o valor do x, diminui o valor do y. Então, essa história de eu estou andando numa floresta, velocidade é 3 km por hora. Cada momento que a hora passa, eu aumento a distância percorrida. Então, aumentei as horas, aumentei minha distância percorrida. Vou comprar roupa. Quanto mais dinheiro você tem, mais roupa você compra. Então, também seria uma função crescente. Agora, o que seria uma função decrescente? Só para vocês entenderem. Falando assim de uma maneira bem lúdica, tá? Eu sei que se eu estiver corrigindo determinados exercícios sozinha, eu levo um tempo. Se alguém me ajudar,
o meu tempo vai diminuir, tá? Então, conforme eu aumento a quantidade de pessoas que estão ajudando, eu diminuo a quantidade de horas que eu levo para corrigir determinado exercício. Então, aí já seria uma função decrescente, tá? Então, a crescente, aumentou x, aumentou y. Diminui x, diminui y. Função decrescente já é o contrário. Se você aumenta o x, você diminui y, e vice-versa, tá? Então, quando a gente olha só para o gráfico desenhado, então eu vou voltar para esse daqui. E aí eu pergunto para vocês, esse gráfico aí, vocês acham que é uma função crescente ou decrescente? Então, repara, o seu x é 1 para o ponto A, depois é 2 para o ponto B e depois é 3 para o ponto C. Então, o seu x, você está aumentando ele. O que acontece com o y? Então, olha, o y do ponto A é 3, o y do ponto B é 6, e o y do ponto C é 9. Então, conforme você aumentou o x, o que aconteceu com o seu y? Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Aumentou. Isso, aumentou. Então, essa função, vocês acham que é crescente ou decrescente? Crescente. Isso, então é assim que a gente faz. Ou a gente fala que a nossa reta, ela vai ficando cada vez mais alta conforme eu vou para a direita, tá? Isso é outra maneira de falar que ela é uma função crescente. Ela vai ficando cada vez mais alta conforme você vai indo para a direita. Eu não sei, tem gente que é muito visual, que bate o olho e já consegue determinar se ela é crescente ou não crescente, ou decrescente. Tem gente que prefere analisar x e y da maneira que eu fiz agora. Tem gente que fala, tá indo para a direita, tá aumentando, então ela é crescente. Eu enxergo que isso daí é uma rampa que está subindo, entendeu? Então, seja lá o quadrante que você colocar, eu, Thaís, consigo olhar que isso daí é alguma coisa que você está subindo. Aí tem gente que fala assim, mas se estiver no ponto C, você vai cair, né? E quiser ir para o ponto A, por exemplo, você vai cair. Só que eu daqui, eu enxergo que se eu estiver andando de skate, eu vim nessa reta aqui, né, retinha assim, ó, eu vou subir. Então, para mim, eu já enxergo que isso é uma função crescente. Eu não tenho dificuldade. Mas aí vai de cada um. Então, são maneiras diferentes de analisar, mas todas dão certo. Beleza até aí, gente? Sim. A função decrescente, ela é assim, ó, quanto mais para a direita você for, mais baixa a sua reta vai ficar. Então, ela é sempre assim, ó, a função decrescente, tá? Então, a crescente é desse jeito e a decrescente é desse jeito. E aí, eu coloquei alguns exemplos para vocês. Então, a primeira coisa que a gente nunca pode esquecer é qual que é a lei de formação de uma função afim, né? No caso de uma função de primeiro grau, uma função linear, que é isso que vocês têm aí no cantinho. F de x é igual a x mais b. Então, esse a e esse b, eles são os coeficientes. São números que você vai ter nessa função sua. O b pode ser zero, não tem problema, mas o a não pode ser zero. Por quê? Porque você precisa ter alguém sempre para multiplicar o x. Se o a for zero, ela não vai ser nem uma função crescente e nem uma função decrescente. Ela vai ser o que a gente chama de função constante. Ela vai ser uma reta paralela, ou ao eixo x ou ao eixo y, tá? Então, no caso aí, essa é a lei de formação de toda função de primeiro grau, e você tem, do lado esquerdo, duas funções crescentes, e do lado direito, duas funções decrescentes. Azulzinho crescente e a vermelhinha decrescente. Então, eu consigo enxergar, por exemplo, olhando para essa reta, as duas do meu lado esquerdo, eu consigo enxergar como crescente, eu vejo a minha rampa subindo. E as duas do meu lado direito, as minhas duas rampas descendo, tá? E aí eu fiz essas 4 funções no GeoGebra, e eu coloquei as leis de formações dela. Então, da primeira, f de x é igual a 1,x menos 1. Eu inventei da minha cabeça, aleatoriamente, tá? Consigo determinar que o valor do A é sempre quem tiver acompanhado pelo X. Então, quem está multiplicado pelo X aí é 1,5. E o valor do B é sempre o meu termo independente. Independente de quê? Independente de X, ou seja, ele não tem X com ele. Então, o B eu sei que é menos 1. Na segunda, que a lei de formação é 3x mais 2, o meu A é 3 e o meu B é 2. Então, esses dois primeiros casos são funções crescentes. Do meu lado direito, eu tenho 2 casos de função decrescente. Então, qual que é a lei da formação da primeira? F de x é igual a menos x mais 1. Então, quem que é o coeficiente do A? Quem que está na frente do x, acompanhando o x como se fosse uma multiplicação? Menos 1. Então, lembra, quanto x você está vendo aí? Eu estou vendo 1. Então, é menos 1x, tá? O menos do sinal que está na frente do x mesmo. E o coeficiente b, que é um positivo.
Na minha última função, eu tenho f de x é igual a menos 3,7x menos 4. Então, qual que é o meu coeficiente A? Menos 3,7. Qual que é o meu coeficiente B? É menos 4. Alguma dúvida disso, gente? Sim ou não? Não, Sora. Beleza. Se eu falasse assim para vocês, ó, eu quero uma função que seja f de x igual menos π vezes x mais 1/5. Quem que vai ser o meu coeficiente A? Menos pi, né? Isso, menos π. Quem que vai ser meu coeficiente B? Senhora, eu já não lembro o número que você disse. É 1/5, não tem problema. Se eu desse para vocês uma função que, por exemplo, eu quero f de x igual a 5x. Então, quem que é meu A? É 5. Quem que é meu B? Putz, professora, você falou 5x. Então, não tem o B. O que representa não ter na matemática? O zero. Então, o B seria zero, tá? Então, são tipos de funções, tá? Cada função vai gerar um gráfico diferente. Você mudou qualquer número, você gera um gráfico diferente. Aí, vamos lá. Vou voltar nessa daqui só para explicar, que é essa questão que tem lá no Google Sala de Aula, que muita gente está dando uma travadinha, porque é para refletir. Então, o que eu peço para comparar? Eu falo assim, ó, quando você olha para essas funções e olha para os seus coeficientes, se você pensar somente nos sinais de positivo ou negativo do meu coeficiente A, dá para relacionar isso com a função ser crescente ou decrescente? Então, ó, eu quero que vocês falem para mim, qual que é o sinal do coeficiente A da primeira função? É positivo ou é negativo? Positivo. Beleza, é positivo. Por quê? Porque se 1,5 é positivo, tudo que não tem sinal é sempre positivo. Lembra disso por causa da sua idade. Eu tenho 17 anos, você tem 17 anos positivo, tá? Então, tudo que não tem sinal é positivo. Qual que é o sinal agora do coeficiente A, olha só para o A, na minha segunda função? Positivo. Positivo. Então, o que eu consigo determinar é que as duas primeiras funções minhas, os meus sinais do coeficiente A, são positivos. Agora, olha para as outras duas funções. Qual que é o sinal do coeficiente A, positivo ou negativo, da terceira função? Negativo. Isso. E da quarta? Negativo também. Negativo. Então, o que eu consigo relacionar? Bem, as duas primeiras funções, o meu sinal é positivo. Portanto, a minha função está sendo crescente ou decrescente? Crescente. Isso. E o sinal das minhas outras duas funções são negativos. E as funções são crescentes ou decrescentes? Decrescente. É isso. Então, essa é a reflexão que vocês precisam fazer. No caso aqui, não me importa qual que é o sinal do coeficiente de letra B, só me importa o coeficiente de letra A. E se vocês repararem bem, o B na primeira função vale menos 1. Verifica se o gráfico seu, se a reta sua, passa pelo número menos 1. Na primeira função. E aí? Essa reta aqui, ó, vamos lá. Essa reta aqui, que é a minha primeira reta da primeira função, essa reta, ela passa no número menos 1 para x ou para y? Sim. Para quem? Para x ou para y? Para Y. Para y. Essa reta aqui, ó, o b aqui vale 2. Ela passa no 2 para x ou para y? Sim. Para x ou para y? Para Y. Beleza. Essa reta aqui, o coeficiente b aqui é 1 positivo. Ela passa em algum momento num positivo? Sim. Para x ou para y? Para os dois. Para um positivo passa nos dois, tá certo. Aqui o b vale menos 4. Essa reta passa no número menos 4? Sim. Para x ou para y? Para Y. Isso. Então, o que eu já consigo ver? Ó, isso é uma outra análise que eu consigo fazer. Sempre o coeficiente de letra A vai determinar para mim se a função é crescente ou decrescente, tá? Que é essa análise que a gente acabou de fazer. E o meu coeficiente de letra B vai indicar exatamente aonde a reta intersecta, passa, corta
no eixo Y. Então, aqui no caso, que é o menos 1, tá? Então, isso é uma análise que a gente consegue fazer. Vocês já fizeram isso na geometria analítica plana. Esse 1,5, lembra que vocês faziam assim, ó, f de x é igual m de x mais n. M, que era o coeficiente angular, né, que era a tangente do ângulo, e o n, que é o coeficiente linear, ou seja, onde a reta intersecta o eixo y, tá? Então, isso vocês já viram, tá bom? Não é nada novo. Aí vamos falar a respeito de intersecção da reta, então, nos dois eixos, no x e no y. Então, você não pode esquecer, primeiro, que o eixo x é sempre o que está na horizontal e o eixo y é sempre o que está na vertical. O x deitadinho, o y em pé. Para eu guardar isso, no começo, eu fazia a seguinte maneira. A escrita da letra x e a escrita da letra y, a letra y é um pouco mais comprida, então é que eu já sabia que estava em pé. E a letra x estava deitadinha. Foi um jeito que eu encontrei para guardar, tá? Então, o que são intersecções? Intersecções são os pontos onde essa reta vai cruzar com o eixo x e cruzar com o eixo y. Beleza até aí, gente? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, se eu voltar aqui, ó, eu consigo ver, essa reta aqui, ela cruza com o eixo x. Não consigo determinar, mas eu sei que é antes, entre o número 0 e 1, e ela cruza com o eixo y no menos 1. Aqui ela cruza com o eixo x entre 0 e menos 1, e no eixo y no 2. Essa aqui cruza o eixo x no número 1 e cruza o eixo y também no número 1. Essa daqui cruza com o eixo x entre o menos 1 e o menos 2, mais próximo ao menos 1, e no eixo y com o menos 4. Então, esses são os pontos aí de intersecção. Então, quando a gente fala sobre intersecção na reta, vocês podem analisar isso de 3 maneiras diferentes. Olhando para o gráfico, olhando para a lei de formação da função, a função minha, ou então olhando para uma tabela de valores. Então, a primeira explicação minha, eu vou explicar como que faz para analisar olhando para o gráfico, que é o mais fácil que tem, tá? Que você não precisa fazer conta, só precisa identificar ponto. Então, quando você olha para essa reta azul aqui, e aí eu pergunto para vocês, aonde ela cruza com o eixo x e aonde ela cruza com o eixo y? No eixo x ela cruza aqui no número 5, e no eixo y aqui no número 4. Só que aí você vai me dar em coordenadas de ponto. Então, quando eu olho para esse eixo, que é o eixo x, esse primeiro ponto aqui embaixo, em lilás, ele tem qual coordenada para x? 5. Isso. E qual é a coordenada deste mesmo ponto para y? 4. 5 e 4 seria aqui, ó. Quer ver? Deixa eu marcar. Y seria 0. Isso. 5 e 4 ó, seria aqui. Opa. Eu pus para escrever, mas não está escrevendo. Vamos lá. Ó, 5 e 4 seria aqui, ó. Tá? Onde eu fiz essa bolinha aqui, ó. Então, aqui, como o João disse, ele é 5 para x, tá certo? E para y ele vale 0. Então, este ponto aqui, ele tem de coordenadas 5. Ó, nossa, gente, não vai dar certo eu escrever com isso aqui. Não sei nem onde apaga. Bem, mas está escrito aqui embaixo também, né? Então, vamos lá. Para não dificultar. Desculpa aí a confusão. Ó, vou puxar uma seta aqui para... Ó, fica vendo minha seta fazer curva, hein? Oh, muito bem. Tá? Então, aqui ele vale 5 para x e 0 para y. Porque se eu pegar esse ponto e for até o eixo y dele, aqui no meio é 0, tá? Que é onde as duas retas surgem, onde elas começam. E já esse ponto aqui, que é onde a reta intersecta com o eixo y, ele vai valer quanto para x. Então, esse ponto vale quanto para x. Então, se eu vier com ele reto aqui no x, quanto que vale aqui? É 0. Isso. E para y? 4. Isso. Então, as coordenadas desse ponto são 0 para x e 4 para y. Então, esse daqui, que é o ponto 5 e 0, é a intersecção com o eixo x. E esse ponto 0 e 4 é a intersecção com o eixo y. Beleza até aí, gente? Alguma dúvida? Não, senhora. Então, beleza. Então, olhar para o gráfico é o mais simples de todos, tá?
Agora, quando a gente fala em tabela, então eu dou para você uma tabela de valores. Eu falo que o x vale 1, o y vale 9. O x vale 3, o y vale menos 6. O x vale 5, o y vale menos 3. Você podia vir aqui e tentar montar. Ah, então, x vale 1, y vale menos 9. Ah, então, o x vale 1 e o y vale menos 9. Ó, aqui nesse gráfico meu não cabe, mas cabe nesse do lado. Ó, 1 para x, tá aqui embaixo, ó. E menos 9 para y. Aí o outro seria 3 para x e menos 6. 3 para x e menos 6. Seria aqui. E o outro seria 5 e menos 3. 5 e menos 3. O outro seria aqui. Aí eu poderia pegar uma reta e traçar. Então, eu já vejo que essa daqui é uma função crescente. E aí ele ia perguntar onde cruza o eixo x e onde cruza o eixo y. Só que dá para você fazer isso, tem que construir o gráfico. Você só analisa a tabela. Então, como que a gente faz para determinar onde que cruza com o eixo x e onde que cruza com o eixo y? Beleza. Então, para saber aonde cruza com o eixo x, eu preciso que o y seja igual a 0. E para saber aonde cruza com o eixo y, eu preciso que o x seja igual a 0, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou tentar trabalhar para esses números, para esses valores de x, para verificar, por ser uma reta, por ser uma função linear, eles têm uma proporção. Eles têm um número que eles aumentam ou diminuem e esse número é fixo. Mas isso só vale para a função afim, somente para a função de primeiro grau, tá? Então, se eu olhar para os meus valores de x, de menos 1 para 1, eu sei que eu acrescentei 2 unidades. E de 1 para 3, eu acrescentei 2 unidades também. Então, esse acrescentar 2 unidades vai ser uma constante para os valores de x. Então, eu sei que o x eu sempre vou acrescentar 2 unidades. Aí depois eu fiz 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7. Então, aqui eu encontrei outros valores para x. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero deixar ou o meu x ou o meu y igual a 0. E aí eu vou verificar agora o que está acontecendo com o meu y. Então, ele era menos 12, foi para menos 9. De menos 9, foi para menos 6. Ah, então eu sei que aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou acrescentando agora 3 unidades. Então, isso também é uma constância. Então, eu vou continuar acrescentando 3 unidades. E aí, o que acontece? Quando eu faço isso, eu encontrei aqui, ó, o valor 0, que é o que eu quero descobrir, tá? Então, esse 0 aqui é para y. Então, eu já sei que quando y for igual a 0, o x vai ser igual a 7. Então, essa reta intersecta o eixo x aonde? No 7. Então, esse ponto de intersecção vai ser 7 para x e 0 para y. Tá? É sempre assim que funciona. Alguma dúvida, gente? Professora, mas por que fez isso? Por que você deixou 0? Não dava para usar do jeito que estava antes? Não dava para usar o quê? Desculpa. Do jeito que estava antes, menos 1 e menos 12? Menos 1 e... Menos 12? Menos 1 e menos 12. Tá. Esse menos 1 e menos 12 também foi acrescido, né? A tabela inicial que foi dada era só essa aqui do meio, né, gente? Foi dado só isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, 1, 3, 5, menos 9, menos 6 e menos 13. O que acontece? Quando eu volto para cá, quando eu olho essas retas, esses pontos de intersecção com o eixo x e o eixo y, eu sei que aonde ele cruza com o eixo x, o meu y precisa ser igual a 0. Então, esse y aqui tem que ser igual a 0. Por quê? Porque é onde a minha reta cruza com o eixo x. E onde ela cruza com o eixo y, eu sei que o x precisa ser igual a 0. X tem que ser aqui igual a 0. Então, quando eu tenho uma tabela, eu preciso encontrar 0 para x e 0 para y. Só que você vai encontrar isso em 2 pontos separados. Geralmente são 2 pontos separados. Um 0 para x e um outro 0 para y, tá? Então, eu preciso trabalhar com esses valores que eu tenho na tabela, encontrar esses números aqui, que são as minhas constantes, que estão aumentando ou diminuindo, até encontrar um valor que seja o x igual a 0 ou y igual a 0. Se você usasse esse daqui, Gui, menos 1 e menos 12, aqui você não tem um ponto de intersecção, ela não está cruzando nem com o eixo x e nem com o eixo y. Porque menos 1 e menos 12, menos 1 para x é aqui, menos 12 vai estar aqui, mais ou menos, ó. Tá vendo? Se eu traçar essa reta aqui, ó, eu ainda não achei onde ela cruza com o eixo x ou o eixo y. Se você fizer o gráfico, Gui, você vai encontrar. Só que eu estou ensinando vocês sem ter que desenhar o gráfico, somente olhando para os dados da tabela, beleza? Entendi, professora. Obrigado. Imagina, se quiser usar, tipo, ó, menos 1 e menos 12 aqui,
Ah, professora, eu vou fazer esse gráfico. Eu quero usar o menos 1 e menos 12 e vou cortar essa reta minha. E aí eu vou encontrar já onde ela cruza com o eixo Y, tá certo? Só que você não encontraria onde cruza com o eixo X, a não ser que você prolongasse a sua reta. E lembra que para construir uma reta, vocês precisam de, no mínimo, quantos dois pontos? Quantos pontos? Você quer desenhar uma reta. Quantos pontos você precisa para fazer uma reta? 2 pontos? Você precisa de 2. Tá? Se eu fizer um ponto só, vamos supor que eu faço um ponto aqui, ó. E vou fazer uma reta. Putz, essa reta, gente, ela pode estar em qualquer sentido. Mas se eu fizer esse ponto e fizer um outro ponto aqui, agora eu consigo construir uma reta que passa por esses 2 pontos. Então, para fazer uma reta, eu só preciso de 2 pontos. Então, se você quer desenhar gráfico de função de primeiro grau, você só precisa de 2 pontos. Então, eu não precisaria ter feito 4. Eu só teria feito 2 e eu já conseguia traçar minha reta. E nessa reta ia ter todos os pontos existentes da reta estariam nela. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Sim ou não? Não. Tá. A ideia, gente, é que vocês consigam responder essas questões de quando você tem uma tabela sem construir o gráfico, tá? Que vocês consigam só olhar para a tabela, analisar e já responder, tá bom? Então, ó, eu já encontrei aqui o y igual a 0, já encontrei um ponto de intersecção, que é o do eixo x. Agora eu preciso encontrar um x igual a 0. O que acontece? Para o meu x ser igual a 0, vocês concordam que o 0 está entre menos 1 e 1? Sim ou não? Sim. Beleza. Então, o meu x igual a 0 está entre esses 2 primeiros valores, menos 1 e 1. Então, o que acontece? Quando eu olho para isso aqui, eu não consigo determinar exatamente onde vai ser o meu x igual a 0. Por quê? Porque eu estava fazendo uma soma de 2 em 2. Então, o que eu preciso observar agora? Se eu sei que se eu somar 2, eu chego no 1, menos 1, quanto que eu preciso somar para chegar no 0? 1. 1. Então, aqui, eu vou desse para chegar no 0. Vamos pôr um 0 aqui no meio. Eu sei que eu preciso somar 1. E aí, o que você tem que pensar? Você concorda que 1 é a metade de 2? Bem, se você somou a metade, você vai precisar somar a metade aqui também. Quanto que é a metade de 3? 1,5. Isso. Então, eu vou precisar somar com o meu menos 12, eu vou precisar somar 1,5. Tá? Para poder achar o valor aqui, onde o x é igual a 0. Então, a gente fala que a gente vai dar um zoom nessa tabela. Então, ó, menos 1 e 1, que aqui desse para esse, antes eu estava somando 2, que é o que vocês tinham lá na telinha anterior, e de menos 12 para menos 9, eu sei que eu estava somando 3 unidades. Então, o que eu fiz? Como eu queria ir para 0, o x igual a 0, eu precisei somar só 1. Então, eu somei a metade que eu tinha antes. Então, aqui eu vou somar metade também, que é 1,5, menos 12, mais 1,5 dá menos 10,5. Ah, então, ponto de intersecção da reta com o eixo y. Por quê? Porque o x é igual a 0, é 0 para x e menos 10,5 para y. Tudo bem? Entenderam? Sim ou não, gente? Sim, senhor. Beleza. Aí, ó, só toma cuidado com isso aqui, ó. Eu coloquei alternativas que talvez confundam vocês um pouco, tá? Então, pensa sempre assim, ó. O ponto de intersecção com o eixo x é onde o y é igual a 0. E o ponto de intersecção com o eixo y é onde o x é igual a 0. Então, tem que tomar cuidado com isso. Se você encontrou um ponto que, sei lá, é 0 e 5, vai? Vou fazer 0 e 5, só para ficar mais fácil para eu escrever. E o outro ponto que você encontrou é 1 e 0. Então, aqui você tem 2 pontos de intersecção. Aí eu te pergunto, esse primeiro ponto aqui é onde a reta intersecta o eixo x ou o eixo y? X. O eixo x ou o eixo y? Quanto vale o x aqui? 0. 0. Então, é onde tem um número. Então, aqui é onde a minha reta intersecta o eixo Y.
Isso, essa é onde intersecta o eixo Y. E essa de baixo, que é 1 para x e 0 para y, é onde a minha reta intersecta o eixo X. Eixo X, muito obrigada. Tá? Então, aqui, ó, é onde cruza com o eixo X e aqui é onde cruza com o eixo Y. Tá? Então, lembra sempre disso. Aonde ela cruza com o eixo X, o Y é 0. É o inverso, tá vendo? E onde cruza com o eixo Y, o meu X é 0. Então, cuidado para não confundir, porque lá nas alternativas, se essa fosse uma resposta, eu ia colocar os dois casos para vocês. Cruza o eixo X no ponto 1 e 0 e cruza o eixo X no ponto 0 e 5. Eu coloquei os dois mesmo, porque eu quero ver se vocês conseguem relacionar certinho, tá bom? Então, é uma dica para a atividade que vocês têm lá. Alguma dúvida disso, gente? Não, Sara. Não? Então, vamos lá. Então, ó, eu já fiz com vocês por gráfico, por tabela, e agora a gente vai fazer por lei de formação, por lei da função. Então, eu tenho essa função aqui, que é f de x igual a menos 7x mais 2. E aí eu pergunto, aonde cruza o eixo x e aonde cruza o eixo y? Isso aqui a gente já fez em geometria analítica plana também, tá? Então, como que eu vou fazer? Para saber aonde cruza com o eixo x, eu preciso que o meu y seja igual a 0. Então, onde cruza com o eixo x, o y precisa ser igual a 0. E aonde cruza com o eixo y, eu preciso que o x seja igual a 0. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que vocês têm que lembrar é que toda vez que aparece f de x, eu posso substituir f de x pelo valor de y, tá? Então, eu só vou substituir. Em vez de eu escrever f de x, eu vou colocar y. Beleza? E o resto eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, ó, f de x é igual a menos 7x mais 2. Então, y é igual a menos 7x mais 2. Agora, o que eu fiz? Uma hora vocês vão fazer substituindo o x por 0 e na outra substituindo o y por 0. Por quê? Para que vocês consigam encontrar os pontos de intersecção. Então, uma hora o x é igual a 0 e na outra o y é igual a 0. São vocês que escolhem por que conta que vocês querem começar. Eu tenho o costume de começar pela do x, mas aí fica a seu critério, tá? Então, se eu trocar o x por 0, então aqui eu sei que é menos 7 vezes, lembra que aqui tem uma multiplicação, x mais 2. Então, eu troquei o x por 0, ó. Em vez de eu colocar x, eu coloquei 0. Então, vai ficar menos 7 vezes 0, que dá 0. 0 mais 2, que dá 2. Então, eu sei que nesse ponto aqui, eu troquei o meu x por 0 e o meu y resultou em 2. Tá? Por quê? Porque sempre o primeiro valor da coordenada é x e o segundo é y. Isso daqui não muda nunca, tá? Então, quando eu troquei o meu x por 0, o resultado do meu y foi 2. Ah, tá. Então, volta para cá. Sempre que o x for igual a 0, é onde intersecta o eixo y. Ah, então eu já sei que ele vai intersectar o eixo y no ponto 0 e 2. Alguma dúvida, gente, dessa primeira parte? Não. Não, então vamos para a segunda. Agora eu preciso determinar, então, aonde ela intersecta o meu eixo y. Então, para isso, eu vou trocar agora este y que eu tenho aqui por 0. Tá? Então, o f de x é y, vou trocar o meu y por 0. Então, vai ficar 0 é igual a menos 7x mais 2. Esse 2 aqui, que está somando, operação inversa, subtraindo. Vai ficar 0 menos 2, que dá menos 2. E aqui o menos 7x eu estou copiando. Como os dois aqui são negativos, eu vou multiplicar por menos 1. Se você não quisesse, não tinha problema, porque o resultado ia dar o mesmo, tá? Então, aí ficou 2 é igual a 7x. Lembra, esse 7 está multiplicando. Operação inversa, divide. Então, ele veio para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 2 sobre 7 é igual a x. Ah, então significa que o meu x é 2 sobre 7 quando o meu y for 0. Então, aqui, a coordenada de ponto. Lembra que você sempre coloca o x primeiro e o y em segundo. Então, esse daqui, o meu y é igual a 0. Quando o y é igual a 0, é onde intersecta o eixo x. Ah, então ele intersecta o eixo x no ponto 2/7 e 0. Beleza? Alguma dúvida? Ô, Sora, só deixar a Pode falar, informação, não transforma em decimal.
Não. Por que você vai deixar em fração, João? Nesse caso aqui, você tem um número primo em cima e um número primo embaixo. Isso aqui dá uma fração irracional. Ela dá uma fração irracional, desculpa. Dá um número irracional, que é o quê? Um número decimal infinito. Entendeu? Então, você nunca vai arredondar nesse caso. Você nunca, a não ser que o enunciado te peça isso. Mas sempre que você tiver um número primo no numerador e um número primo no denominador da fração, você sempre vai deixar em fração. 2/7 você vai deixar em fração. Agora, se tivesse 2/4 é igual a 1/2, que é igual a 0,5. Beleza, pode deixar em decimal. Mas nesse caso, 2 dividido por 7 vai dar um número irracional. Um número decimal infinito. Então, você nunca vai fazer a divisão, você vai deixar em fração mesmo, tá bom? Professora, Imagina. Pode falar. olhando essa função, tem como descobrir se ela é crescente ou decrescente? Tem. Se a gente olhar só essa função, então a função inicial era essa daqui de cima, né? Isso aqui é minha função, ó. Então vamos lá. Quem que determina para mim se a função é crescente ou decrescente? Então vamos determinar qual que é o valor do meu coeficiente A e qual que é o valor do meu coeficiente B. Quanto que vale o A para essa função? -7. -7. Ó, que 7 bonito. E quanto vale o B para essa função? 2. 2. Agora, você vai olhar para quem? Quem determina se a sua função é crescente ou decrescente é o sinal do coeficiente A. Então, esse sinal é positivo ou negativo? Negativo. Se ele é negativo, a função é crescente ou decrescente? Decrescente. Pronto, acabou. Ela é uma função decrescente, tá? Em todos os casos, Sora? Em Isso? todos os casos. Que essa é a análise que a gente fez aqui. Beleza? A gente falou sobre isso nessa explicação aqui, ó. Tá? Em todos os casos. É sempre assim. Então, essa daqui eu já sei que é uma função decrescente. E, gente, de verdade. Ah, eu quero saber onde ela cruza com o eixo Y. Na verdade, que você já saberia. É 0 para x e 2 para y, porque o meu B é 2. Então, ó, 0 e 2. Estaria aqui, ó. Então, se você conseguir enxergar isso sem fazer conta, beleza. Porque, ó, se eu voltar para esses exemplos aqui, a gente já falou sobre isso. Sempre o valor do B é onde a sua reta intersecta o eixo Y. Então, ela sempre vai cruzar aqui, ó, no Y no número 2. Y é igual a -2. Então, essa coordenada desse ponto é 0 para x e 2 para y. Então, aqui você já tem o ponto de intersecção da reta com o eixo y. Então, quando você olha só para a função, você consegue automaticamente já identificar aonde ela cruza com o eixo y. É sempre nesse número que está sobrando aqui, ó. Tá vendo? É sempre nesse número, ó, que é o meu coeficiente b. Então, essas retas, se eu perguntasse para vocês onde elas cruzam com o eixo y, não faça conta, isso é uma chamada oral. Você já responde para mim, ah, essa primeira é 0 e -1, essa é 0 e 2, essa é 0 e 1, e essa é 0 e -4, sem fazer conta. Agora, onde ela cruza com o eixo x, aí você precisa fazer conta mesmo, não tem jeito. Tá bom? Entenderam? Sim. Então, tá vendo? Para achar onde cruza com o eixo y, não precisa nem fazer conta se já tiver a função. Para onde cruza com o eixo x, você precisa. Então, você vai sempre trocar o x aqui. Desculpa, sempre você vai trocar o f de x por 0. Aí, né, nesse primeiro caso aqui, ficaria 0 é igual a 1,5. Ó, você vai escrevendo, ó, você vai praticando. 1,5x, não que fique bom, menos 1. E aí você vai fazer a continha. Ah, então esse -1 vem para cá, fica positivo, esse 1,5 vem para cá, tá multiplicando, dividindo. Então, eu já sei que o meu x aqui daria 1 sobre 1/5. Desculpa, 1 sobre 1,5. Nunca você pode deixar assim, hein? Fração com número decimal. Isso daqui você tem que transformar tudo numa fração só, tá? Dá para fazer também. E aí, essa daqui seria a resposta sua, onde ela cruza com o eixo x, que é esse pontinho aqui, ó. Seria a resposta daqui. Tá bom? Tá? Então, as análises de função afim são isso. Uma coisa só que eu esqueci de falar, e foi erro meu, e eu esqueci até de pôr isso lá na atividade do Google Sala de Aula, é o que é raiz. Tá? Então, sempre que a gente fala em função de primeiro grau, em função de segundo grau, em função exponencial, logarítmica, trigonométrica, todas, o que é determinar suas raízes? Então, as suas raízes são onde o seu gráfico vai intersectar o eixo x.
Tá? Então, toda vez que cortou o eixo X, cada ponto em que cortar o eixo X, a gente chama isso de raiz. Tá? Então, raiz não é o que fica embaixo da árvore, enterrado na terra. Raiz não é o que fica aqui, ó, enfiado junto com o seu couro cabeludo. Raiz é aonde o seu gráfico corta ou intersecta todos os eixos, toda vez o eixo X. Quando a gente fala em função de primeiro grau, que é uma reta, ela vai cortar o eixo X num único ponto. Esse ponto é minha raiz. Então, raiz é aonde o meu gráfico intersecta o eixo X. É isso. Onde o y é igual a zero, tá bom? Isso é uma informação muito importante. Se eu te dou uma função de primeiro grau e falo assim, determine sua raiz, o que é determinar a raiz? Você vai falar que o y é igual a zero e vai achar o valor do x, tá bom? Isso daí é raiz. Beleza?